Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Paula, esse é o canal de vídeos Semente do Amanhã. Estamos aqui com nossos dois convidados especiais para o nosso quadro Ligando Pontos. Roda a vinheta! Hoje nós estamos com dois convidados super especiais para o nosso quadro Ligando Pontos, onde eu vou contar uma parte da história e os nossos convidados vão completar, formando aqui o nosso raciocínio. E para começar, eu queria apresentá-los, claro, aqui a minha amiga Patrícia Lins, que também já está na rede com o canal Lições de Amor, e aqui Flávio Santos, que também já está na rede com o canal Raciocínios Espíritas, e aqui eu já convido todo mundo a curtir essas páginas, curtir esses canais, seguir, né, que aqui a gente já tem muito conteúdo na rede, nos ajudando aí nos nossos estudos espíritas. E para começar, nós vamos falar hoje sobre a obra Paulo e Estevão. E se tem uma obra que a gente com certeza não pode deixar de fora da nossa lista de livros espíritas, seria essa obra, por todo o conteúdo que ela traz, toda a capacidade de reflexões que ela nos proporciona. Então eu queria primeiro saber de vocês, né, qual é a representatividade dessa obra para vocês, assim, qual foi o impacto que vocês tiveram ao ler essa obra pela primeira vez também? Eu confesso que das primeiras vezes que eu li Paulo e Estevão, lógico que a figura de Paulo de Tarso para mim foi mais imponente, né? O que mais me chamou a atenção das primeiras leituras foi a capacidade de conversão, né? Mas das últimas vezes, talvez por conta das experiências da própria vida, a figura de Estevão, da obediência, da resignação, do amor a Deus, de entender que por trás daquele remédio amargo, da dor que nos assoma, muitas vezes é ali a nossa porta de iluminação. E a figura também de Abigail, né? A figura da abnegação, do devotamento, que das primeiras vezes me parecia um tanto quanto submissa, ela cresceu aos meus olhos. Isso para mim foi extraordinário. E a gente observa o quanto que as lições de Paulo e Estevão são tão contemporâneas nossas, né? De antemão, Paula, agradeço o convite, né? Agradeço a oportunidade de estar aqui e de poder revisitar esse tema de uma forma totalmente diferente, né? Você mencionou o nosso canal, a gente tem, Patrícia também tem no dela alguns trabalhos sobre a obra Paulo Estevão, a gente fez cerca de 5 vídeos só sobre a obra Paulo Estevão, além das obras do Espírito Emmanuel, Renúncia, Ave Cristo, etc., as obras históricas dele, né? Mas sobre Paulo Estevão a gente dedicou um trabalho ainda mais minucioso, talvez porque tem essa ressonância em mim, né? É a obra Paulo Estevão e eu faço votos que esse trabalho aqui, essa ideia sua, que é uma ideia bastante original, né, de discutir a obra Paulo Estevão sob outro enfoque, a gente não discutiu com esse enfoque que você está propondo no nosso canal. A abordagem que a gente fez foi um pouco diferente e eu acho muito bacana quando a gente consegue levantar possibilidades novas na abordagem desse livro, né? O livro Paulo Estevão é um livro que teve um impacto muito grande na minha vida. Eu li quando eu tinha mais ou menos de 15 para 16 anos, na cidade onde ela morou, Ilhéus, eu não conhecia, claro. Meus pais estavam de férias, eu estava com eles, né? Eles desceram para uma... A gente ficou numa pousada, eles desceram para a piscina e tudo, eu fiquei devorando o livro. Quem me conhece na vida pessoal sabe que eu tenho um temperamento de não me sensibilizar muito com muita coisa, morte de parente, etc. Não sou muito de sensibilizar, e aquilo me produziu impacto. A obra Paulo Estevão me fez, como poucas vezes, chorar durante toda a minha vida. A figura que ressalta aos olhos é a saga de redenção de Paulo, é o enfoque de Emmanuel. Emmanuel enfoca nele porque o que Paulo Estevão traz para a gente é quase que um arquétipo da redenção, né? Tem um caráter universal para todos nós, porque diz respeito a essa busca de transcendência, de superação de limites que está embutida na obra. Mas é interessante pensar, e Patrícia falou muito bem, que a obra pode ser lida com diferentes lentes. Você pode olhar a obra na perspectiva de Saulo Paulo, mas pode olhar a obra na perspectiva de um Ananias, na perspectiva de um Abigail, né? Que também tem outras mensagens, né? Tem um outro enfoque, né? Tem uma outra ressonância e uma ênfase diferente, né? Hermínio de Miranda lançou uma obra chamada As Marcas do Cristo, né? Que fala sobre a figura de Paulo e a figura de Lutero. Ele faz uma conexão, que aqui não é o tema, mas no primeiro volume, que é sobre Paulo, ele tira muitas coisas da obra Paulo Estevão. Ele fala
das emoções profundas ao visitar a bibliografia espírita a respeito da saga do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo tem influência grande na vida do próprio Emmanuel, o guia espiritual de Chico Xavier, e comigo realmente o que me marcou foi essa capacidade de mudança, porque a gente está falando de um homem que tinha por volta de 30 para 32 anos, mais ou menos. Ele era quase da idade de Jesus. Os cálculos não são precisos, mas é provável que ele fosse muito próximo da idade do Cristo, talvez 5 anos antes, 5 anos mais novo do que o Cristo. Não conheceu o Cristo pessoalmente, né? Viveu contemporâneo dele, né? Um homem que até aquele momento via o próprio Estevão e o movimento cristão como uma blasfêmia, né? Ele estava agindo de uma maneira correta, acreditando-se que estava correto, porque era isso que preconizava a legislação. E depois de ter as mãos de sangue, sujas de sangue, inúmeras vezes, embora aplicando o impositivo legal da época, é bom que você fale isso, né? Ele estava agindo de acordo com a lei e ele achava que o errado era o Estevão e o movimento cristão. E ele estava com a razão, estava com Deus. Aquele homem, aquele inimigo seu, estava pisando no solo sagrado de Jerusalém, agredindo Yahvé, né? Estava maltratando e corrompendo a tradição judaica, né? E ele, como defensor da palavra judaica, achava que estava fazendo a coisa certa. Então esse homem, por volta de 34 anos, mais tarde, cai em si, né? E dá, talvez, aí mais 30 anos da sua vida, é provável que ele tenha morrido com 60 e poucos anos, mais ou menos, né? As datas também não são precisas. Nesses 30 anos ele faz algo que às vezes a gente não faz há séculos, de reencarnação. Durante 30 anos ele consegue fazer algo que a gente não faz. Às vezes a gente está há milênios tentando fazer o que ele fez em 30 anos. E esse movimento todo de transformação de Saulo Paulo é que causou esse impacto, porque a gente consegue enxergar as nossas próprias fragilidades. Né? A gente às vezes se coloca num papel de que assim, eu não consigo fazer determinada coisa, é muito difícil eu me tornar um colaborador, por exemplo, numa casa espírita, ou enfim, na igreja, onde quer que você, né, busque fazer alguma atividade social, enfim, porque eu não me considero em condições de ir. E aí quando você vê alguém que, né, buscou vencer a si mesmo para levar a cabo aquela missão, né, isso causa uma identificação, né, de início, e é interessante porque Emmanuel fala isso no prefácio da obra, né, no breve relato, ele diz, por que mais uma obra sobre Paulo e Estevão, né, então assim, é por conta dessa característica que você está trazendo, né, dessa redenção, desse processo de redenção dele, que é muito marcante, é muito impactante para todos nós. Sobre Estevão, queria começar, a gente começou aqui trazendo um primeiro movimento de Saulo, mas assim, Estevão como o Paty mesmo sinalizou, assim, uma figura muito importante, né, dentro dessa narrativa, e apesar dos holofotes se voltarem, né, de início para Saulo, ele tem uma relevância muito grande, e a gente começa a perceber isso logo nos primeiros capítulos da obra, quando a gente vai conhecer esse núcleo familiar, né, que é Abigail, Gesiel, que depois vai se converter a Estevão, e o seu pai, Yoredeb, que eu não sei se é assim que fala, mas enfim. Em que quando a gente percebe, né, aquela narrativa toda de sofrimento, de dor, né, de como os judeus eram tratados, né, de forma completamente violenta, desumana, né, pelos romanos, enfim, não só os confiscos, né, de terra, enfim, que a família sofreu e outras famílias também à época, mas a violência física, o descaso, o escárnio, né, e isso provocava no pai, né, um sentimento de revolta, né, porque como o povo eleito poderia sofrer tanto, né, como aqueles que foram, né, os eleitos de Deus, né, que foram tirados da escravidão do Egito, que já tinham passado por tanto sofrimento, poderiam continuar a sofrer, quando que isso ia acabar? E ali ele traz toda uma discussão, né, em torno dessa temática, e mesmo depois quando ele é preso e é açoitado, ele segue com esse sentimento até a morte. E em contrapartida, Estevão já começa a mostrar ali a sua personalidade, né, mais compreensiva, né, de quem não conseguia se voltar contra, né, os desígnios de Deus. E eu queria que vocês, né, nos ajudassem a entender como, né, a gente pode compreender essa fé, essa resignação de Estevão. O que ela reflete, né, acerca dessa personagem, assim, e como a gente pode trazer isso para a nossa experiência pessoal. A
Aquilo que nós tentamos desempenhar com os mecanismos exteriores de praticar o bem, praticar a caridade, criar os nossos filhos, viver na nossa conjuntura familiar, tentando desenvolver o sentimento de amor, ainda num núcleo muito pequeno, para poder expandir para a humanidade, Estevão já tinha, né? E o que me toca mais na figura de Estevão é essa obediência. E essa obediência nasce numa fé, numa certeza que ele não pode conceber um Deus que seja o Yahvé dos exércitos, um Deus punitivo, um Deus que é um grande general, que quer que seus filhos sofram. Ele percebe, mesmo no Antigo Testamento, o sentimento do pai protetor, que muitas vezes precisa utilizar da repressão, da reprimenda, do castigo, por assim dizer, mas no sentimento de levar o filho para que ele reflita com respeito aos seus hábitos, né? É como se Deus quisesse aprimorar, como se nós fôssemos pedras ainda grosseiras e ele quisesse tornar-nos preciosas, e para isso ele precisa lapidar. Isso requer uma certa dose de sacrifício, e nessa lapidação às vezes a gente precisa tomar um remédio amargo, mas é o que vai nos conferir a verdadeira cura. Então é interessante porque Estevão conseguia perceber isso mesmo não tendo contato ainda com as ideias cristãs, né? E eu creio que isso nasce porque ele já tinha esse desenvolvimento do sentimento, né? Coisa que a gente só vai aprender mais tarde. Gesiel é um negócio que me impressiona, porque é quase 10 anos mais novo que Saulo. Ele deveria ter 23 para 24 anos, né? Vivia em Corinto, que é mais afastado da tradição de Jerusalém. Alguém que também tinha acesso aos livros sagrados como Saulo. E o que é interessante, outros autores já disseram isso, o que é interessante é como é que a gente tem uma figura como Saulo, que tinha um entendimento da lei mosaica, uma figura como Gesiel, tendo como referência a mesma obra, o mesmo livro mosaico. Isso é o que eu acho muito interessante. Você vê que nos comentários que ele faz e que Emmanuel traz na obra, ele cita partes do Antigo Testamento que falam sobre essa mansidão, essa misericórdia. Porque no Antigo Testamento a gente encontra tudo. Né? A gente encontra a ideia do olho por olho, dente por dente, da legislação da época, de alguns códigos culturais, né, da época, e a gente tem também aquela moral mais elevada, aquela moral que vai aparecer no Cristo, né, que já estava ali menos lapidada, né, mais bruta, de forma bruta. Então você vê, por exemplo, várias vezes Gesiel citando o texto de Isaías. Isaías é o profeta, talvez, que tem a relação com Jesus de maneira muito direta, porque ele foi um dos profetas, claro, mas ele é o profeta que fala de Jesus, ou melhor, do Messias, de uma maneira compassiva e de misericórdia, né? E Gesiel já acreditava no Messias assim, misericordioso, o Messias compassivo, não conheceu também Jesus, né? E eu acho que é alguém muito bem trabalhado, alguém que talvez tinha vínculos profundos com o próprio Saulo, porque ele iria se dar com Saulo, ele ia se bater com Saulo, né? Nem que fosse como cunhado, mas ele ia se bater, né? Se bateu por outros caminhos, né? Por conta de tudo aquilo que aconteceu na obra, no início da obra, as tragédias familiares que levaram ele para a escravidão, a irmã se separar dele, mais tarde encontra Saulo, só que sob outras circunstâncias. São essas coisas da vida, né? Que acabam encaminhando a gente para as situações pelas quais a gente deve passar, precisa passar, ainda que o nosso livre-arbítrio tenha conduzido a coisa para que a gente chegasse naquele ponto de uma outra forma, mas chegou. Só que aquilo que poderia ser uma grande parceria no movimento cristão ficou uma parceria mediúnica, né? Que é isso que Emmanuel traz. Por quê? Eu assisti o filme Paulo Apóstolo, e o Paulo Apóstolo ele traz o recorte da escrita de Atos dos Apóstolos, né? O filme todo faz só esse recorte, ou seja, como foi que surgiu Atos dos Apóstolos. Esse é o mote do filme. E Atos, que foi escrito por Lucas, que era discípulo do próprio Paulo, foi escrito para, de alguma forma, deixar nas páginas esses episódios marcantes do cristianismo primitivo que não se perdessem. Então a figura de Estevão é citada em Atos, mas é citada muito rápido, Abigail nem aparece. Né? Emmanuel explica por quê. A figura de Estevão aparece, mas aparece bem rápido no apedrejamento. O que Emmanuel traz, no entanto, são os detalhes, né? Que Estevão contribuiu muito mais do que a gente imagina. E em alguns momentos, em toda a vida de Paulo, ele muitas vezes se lembra das atitudes de Estevão que teve com ele. Marcou ele para sempre. Né? Ele busca rememorar as vivências, né, de Estevão, de certa forma. Há uma certa, poderíamos dizer assim, uma certa consciência de culpa dele com relação a tudo que Estevão sofreu. A gente será que consegue fazer alguma reflexão sobre isso? Porque
depois que ele é convertido, e a gente vai falar isso um pouquinho mais adiante, mas assim, a gente percebe que ele quer adentrar o quarto que Estevão ficou, ele quer ver o pergaminho que ele leu, ele tem uma necessidade de passar pela experiência de certa forma, né, de Estevão. Isso é muito interessante, como ele busca fazer essa relação. É como se ele buscasse mesmo a proximidade de alguma forma com Estevão. Porque naquele momento inicial ele não compreendia, né, como esse Jesus podia estar sendo tão assim disseminado por aquela figura, e não conseguia entender, né? O Haroldo tem uma reflexão sobre isso em que ele diz assim, a objeção de Saulo com relação a Estevão era uma objeção que muitos de nós faríamos, porque é como se Jesus tivesse sido condenado pelo STF da época, né, pelo Sinédrio. E como que a gente iria considerar que aquela pessoa que tinha sido considerada pelo maior tribunal estava certa? E como que depois eu ainda iria defender e propagar aquelas ideias? Então, assim, para além de outras questões, eu acho muito da personalidade de Saulo, né? Há uma inquietação dele com relação a Estevão muito grande, que eu até queria que vocês buscassem aqui colocar um pouquinho de lenha na fogueira, assim, por que Estevão incomodava tanto Saulo? Tem uma cena antes do apedrejamento que eu acho que ali Saulo começou a ser tocado. Ele vai até a Casa do Caminho assistir a uma preleção de Estevão. Ele chega na Casa do Caminho, ele vê, e Emmanuel vai narrar isso com a pina mágica, uma casebre com as paredes erguidas e uma telha que qualquer vento mais forte poderia fazer desmoronar. Ele vê aqueles enfermos caídos, amontoados uns sobre os outros em camas muito mal organizadas, e ele compara aquela cena com o Sinédrio, a opulência, aquela justiça, os próprios senadores de Roma que poderiam e teriam a condição, não apenas a condição, mas o dever de dar cabo daquilo, e ele observa que aquelas pessoas sem recursos, com o máximo de boa vontade, estavam ali tentando exercer a fraternidade para dar conta de algo que Roma não dava. E aí Estevão sobe até a tribuna para falar. E aí ele vê no rosto das pessoas a comoção, o sentimento de gratidão que elas têm por aquela figura. E ele começa a fazer, como o Flávio falou muito bem, a analogia entre o Velho Testamento, mostrando pelas escrituras e pelas profecias o Cristo, o Messias. E sem querer ele começa a descrever o próprio Cristo. Repugnava a razão de Saulo. Ele não poderia dar razão a Estevão, mas ele estava mexido, ele estava tocado. Ele não sabia como, mas aquilo dali, intimamente, ele já se identificava com aquela proposta. Mas se ele abandonasse tudo que ele tinha, quem seria Saulo? Ele era o doutor da lei, ele foi criado para aquelas leis, né, para ser o representante da justiça. Se ele abandonasse tudo, ele não teria nada. Então, eu acredito que aí que começou. No momento do apedrejamento, e que ele percebe que Estevão viria a se tornar o seu cunhado, que era o irmão de Abigail, e observe que Abigail sempre falava de Gesiel com inexcedível amor, né? Ela chega a falar no momento da obra, Saulo, eu tenho certeza que se Gesiel estivesse aqui, ele ia te ajudar com esses cristãos, porque ele defende a nossa lei como ninguém. Então, no momento em que ele se vê diante daquela situação, cometendo uma grande justiça, ele se atormenta. Ele não entendia essa figura que ia ali e falava com tanto amor, com tanta um verbo tão inflamado acerca de alguém que ele não tinha consideração alguma, né? Assim, é interessante perceber esse movimento de Saulo e como Estevão incomodou Saulo naquele momento em que eles têm contato ali na Casa do Caminho.